Então, meus amores, aproveitando que vocês já estão aqui comigo, da onde surgiu a temática para a gente poder falar sobre essas questões? Justamente porque nós analisamos bastante os comentários de vocês, as mensagens pelo direct, e nós entramos num consenso de que uma das maiores dificuldades que vocês traziam para cá era justamente essa tomada de controle da própria vida. E não tinha como a gente não falar dessa música, né? Afinal, a música trata justamente como voltar para nós mesmos, né? E lembrando que isso é uma análise, uma interpretação feita por mim da música e do MV, do Namjoon também. Então, se ele aparecer em algum vídeo trazendo um outro sentido, maravilha, a arte é para isso, justamente para a gente poder debater as nossas visões, né, as nossas expectativas, perspectivas. Então, a análise de hoje é baseada na minha interpretação sobre a música. Bom, para quem tá chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Juliana Capel, eu sou psicóloga especialista em psicologia positiva. E qual que é o meu movimento aqui nesse perfil? Justamente proporcionar um direcionamento para que vocês, fãs adultas, se tornem protagonistas da sua própria história, né? E a gente vai conversar mais lá pra frente sobre isso também. Bom, eu trouxe alguns trechinhos aqui pra gente conversar sobre a música e lembrando que vocês podem ficar à vontade também para pontuar o que vocês gostariam, né? A interpretação de vocês também é muito importante. Se as coisas fizerem sentido, se vocês quiserem perguntar também, fiquem à vontade, tá bom? Vou deixar aqui os comentários e as pausas, a gente vai falando sobre. Bom, pegando um trechinho aqui, para a gente poder já começar. Volte para mim como você costumava fazer. Agora eu pude ver do que se trata uma vida. Eu te disse que eu estou bem essa noite. Ficar aqui é bom. A primavera sempre esteve aqui e eu vou dormir sobre os olhos dela. O ponto que essa música despertou em mim foi justamente trabalhar mais o autoconhecimento. Justamente porque se a gente pegar a análise da música, ali a letra da música e o MV que ele apresentou pra gente, a gente consegue observar muito diversos momentos bem específicos para ser mais, né, assertiva, aonde ele aparece com os amigos, tendo uma vida ali mais boêmia, digamos assim, né, farra, bebida e tudo mais. Depois corta para ele com um movimento ali mais de família, com uma suposta, né, esposa e filha. Depois corta para um relacionamento ali mais complicado, que eu não consegui distinguir muito bem qual era o papel ali dela, mas ele conseguindo sair daquele relacionamento, abrindo as portas ali e correndo pelos corredores. Me trouxe muito a impressão de que havia várias caixinhas dentro da mente dele e que ele transitava ali entre uma e outra, sendo que isso também acontece na nossa vida, principalmente porque eu interpretei essas circunstâncias como influências que a gente sofre ao longo da vida e também expectativas que as outras pessoas têm em relação a nós. Então, como eu compartilhei na análise escrita que eu falei para vocês, né, me pareceu muito ele vendo várias versões de si mesmo em diversos momentos diante dessas expectativas que, de certa forma, esperavam dele. E eu trouxe isso muito para mim no sentido de, e se eu pudesse ver outros momentos da minha vida? E se eu pudesse pegar e... Hoje eu estou casada, né? Mas e se eu pudesse ver um recorte da minha vida ou no futuro ou no passado com a consciência que eu tenho hoje? Será que eu faria diferente? Será que eu conseguiria me posicionar de uma forma diferente? Será que literalmente faria sentido para mim todo o trajeto que eu percorri ali ao longo desses últimos anos? E eu sei que é uma viagem assim, meio psicodélica até mesmo, mas eu trago esses questionamentos para que vocês percebam que a gente nunca vai ter certeza de nada. No sentido de, se a gente olhar muito para o futuro, nós temos uma certa expectativa,
né? Tem planos que a gente tem, que a gente faz, que a gente até mesmo projeta ali para poder concluí-los. Tem também outras coisas que acontecem que não estão no nosso controle, mas a gente nunca tem certeza de nada. A única certeza que nós temos é justamente que nós continuaremos sendo nós. E eu sei que isso é um pouco filosófico, mas só para contextualizá-los que independente da circunstância, independente do cenário que você esteja ou que você projete na sua mente, a única certeza que você tem é o que você é e como você gostaria de ser. Então, isso traz o controle para nós mesmos. Principalmente porque um dos pontos que eu quero trabalhar aqui com vocês hoje é entender essa diferenciação entre expectativas que depositam em nós e expectativas que nós temos, mas que inclusive pode ter sido inclusive nutridas através de expectativas de outras pessoas e a gente acaba interpretando como se fossem nossas. Mas retomando esse controle de que independente dos cenários que aconteçam, a única certeza que nós temos é que nós precisamos desenvolver essa segurança em nós para poder lidar com essas adversidades, inclusive até para a gente poder escolher o melhor caminho a partir de agora, a gente consegue desenvolver muito mais autocontrole, autoconfiança, clareza naquilo que a gente deseja, e isso faz com que a gente se posicione mais e a gente consiga, enfim, distinguir o que é uma influência externa e o que acabou se desenvolvendo ali como uma influência interna também. Tem outro trecho aqui que ele traz que eu gosto bastante dele, porque o computador tá aqui atrás, então eu tô pegando a letra pra gente poder conversar sobre, né? Era a parte que ele diz que a gente não precisa... Ah, tá aqui. Eu esqueci a hora, eu não quero saber a hora, eu esqueci de tomar banho. Aí depois vem um trecho em coreano. Você não precisa ser nada que você vê. Tentando não ser algo nesse mar. E quando ele traz a questão do mar, me refere muito a essas infinitas possibilidades que a gente está inserido ao longo da vida. E nessa pressão de ter que ser algo, a gente pode acabar literalmente se perdendo no meio do caminho. Justamente porque essa pressão de precisar ser algo já impede ali a nossa autenticidade de agir. Porque o que significa essa autenticidade? É justamente você entrar em contato com quem você é e você conseguir transparecer isso para o mundo. Que você esteja alinhado com as suas expectativas, com os seus valores, com aquilo que você deseja para a sua própria vida. Então, quando você perde essa conexão com a sua autenticidade, puramente porque você tem que ser ou fazer algo que esperam de você, você acaba perdendo o controle da sua vida, né? Que é esse o tema que a gente está falando aqui hoje. É porque não tem como a gente falar de voltar para nós mesmos se a gente não assumir o controle diante de infinitas possibilidades que estão na nossa frente. E como eu sei que a maioria de vocês aqui tem uma faixa etária semelhante à minha, inclusive quem tiver 25 mais aí me sinaliza, porque eu preciso desses dados, né? Justamente porque... Como eu estou falando muito de temáticas mais adultas, eu quero saber se vocês estão assim nesse mesmo ritmo e nessa mesma faixa etária que a minha, justamente porque nós sofremos diversas pressões. Pressões por uma realidade que a gente achou que teria aos 25 mais, né? Ali a casa dos 20, gente, é uma coisa maravilhosa, inclusive, né? Mas isso é uma conversa para um outro momento. Então, quando a gente depara com expectativas que não foram realizadas, coisas que a gente idealizou, mas que não chegaram a acontecer, ou até mesmo aconteceu de uma forma que a gente não planejou, que a gente não tinha ali, de certa forma, expectativas sobre que acontecesse, a gente acaba se perdendo nesse processo. E isso faz com que a gente literalmente se sinta à mercê dos acontecimentos. Quem nunca se viu paralisado ali diante das circunstâncias, se sentindo que literalmente anda, mas não consegue avançar,
ou então já tem tudo muito bem planejado na mente, mas na hora de executar ali não consegue. Justamente porque você ainda não assumiu o controle sobre a sua própria vida, você não se conectou com você da forma, né, mais profunda possível. E essa música veio de encontro nesse sentido, justamente porque ele diz muito: volte pra mim. Tem pessoas que interpretaram de uma forma mais romântica, mas eu não interpretei de uma forma romântica. Eu interpretei como se ele estivesse falando para ele mesmo. Mas eu me baseei também no álbum Índigo, justamente porque ele fala ali do seu desenvolvimento ao longo da casa dos 20 aos 30. Então, para mim, veio nesse sentido de ele finalmente ter retomado o controle, ter assumido ali os seus gostos, as suas vontades, e agora principalmente na liberdade artística que ele, né, quis ter ali nesses momentos de álbum solo. Então eu fico muito feliz dele estar dando esse passo e ter conseguido transferir isso pra gente também. E claro que tudo é muito intencional. Se ele trouxe pra gente nesse sentido, ele também quer estimular que a gente volte para nós mesmos, justamente porque não tem como a gente definir ou discernir o que a gente deseja fazer na nossa vida se nós não olharmos para nós mesmos. Eu sei o quanto isso é difícil, eu sei o quanto no meio da correria a gente acaba se perdendo, né? Não tendo tempo para a gente cuidar de nós mesmos, para parar e pensar sobre as coisas. A gente vai no piloto automático e a gente vai seguindo. Só que isso não é bom pra gente, justamente porque essa sensação de falta de controle nos paralisa. E o que eu mais converso, né, aqui com vocês, tanto aqui na clínica, é justamente que a ansiedade, para a gente poder lidar com essa falta, né, de controle, com essa sensação de estagnação, é justamente organização. E essa organização que eu digo nem que seja 5 minutinhos do teu dia, você parar e olhar mais para si mesma. O que foi que aconteceu no seu dia, como você estava se sentindo, como esses acontecimentos influenciaram no seu dia e até mesmo o que você gostaria de ter feito, mas você não conseguiu, justamente por essa falta de conexão. E eu digo isso também porque nós estamos muito frenéticos em conteúdos, né? A gente está constantemente aqui nas telinhas, notícias e tudo mais. Só que a gente precisa literalmente parar e olhar para nós mesmos nesse mar de possibilidade que nós estamos tendo nesse momento, né? Porque muito do que a gente faz hoje impacta no nosso futuro. E se a gente tivesse a possibilidade de olhar esses vários aspectos, essas várias possibilidades, talvez a gente não gostasse muito do que a gente veria no futuro, justamente porque a gente não consegue distinguir nada agora nesse momento. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês hoje, principalmente, o que a gente faz com esse tanto de informação que eu trouxe aqui para vocês? O ponto principal para você retomar o controle, para você voltar a olhar mais para você mesmo, é primeiro essa tomada de consciência de que você precisa parar e cuidar mais de si. E segundo, diante do que a gente comentou agora desse mar de possibilidades, quais são as influências que você sofre ali no seu dia a dia? Influência dos pais, dos amigos, né, dos familiares, dos colegas de trabalho também. Quais são as influências que acabam chegando até você e como você tem lidado com essas influências? Você tem se deixado de lado, priorizado o julgamento, as perspectivas de outras pessoas sobre coisas relacionadas a você? Ou você tem conseguido, né, separar o que é seu e o que é do outro? Porque não tem como a gente falar de conexão com a sua autenticidade, retomar o controle da sua vida, se você viver à mercê do pensamento e do julgamento das outras pessoas. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês já colocarem em prática hoje, finalizando essa live, você já vai pegar o seu caderninho, que eu gosto de ver vocês anotando as coisas. Pare e pense sobre a vida que você está levando hoje. Quais são as influências que têm determinado ali os seus dias, e eu falo determinado por mais que seja uma frase mais forte,
mas é no sentido de você literalmente observar que você tem dado muito poder para outras coisas, para outras pessoas, ao invés do que você gostaria de fazer com a sua própria vida. Então é mais nesse sentido de perceber as influências que você vem sofrendo ao longo desses últimos tempos, consegue separar, para que você consiga separar o que é seu e o que é do outro. E se você tem dado muita atenção para o que é do outro, tem algo de errado aí. E a boa notícia é que eu trarei assuntos complementares ao de hoje em outros formatos, mas em live mesmo, né, para que a gente consiga retomar cada vez mais o controle sobre a sua própria vida, né? Sobre as suas escolhas, sobre os seus comportamentos, para que aí você se sinta muito mais conectada com quem você é. Essa série de lives é justamente um aquecimento para um evento que eu formalizei, né? Que eu estruturei, cheio de carinho e dedicação para vocês, justamente para que eu possa direcioná-las nesse sentido de vocês encontrarem o próprio caminho, de vocês conseguirem retomar o controle sobre a própria vida de vocês, para que você não se sinta mais à mercê dos acontecimentos, do julgamento das outras pessoas e que você consiga se conectar mais com você mesma. Não tem nada mais satisfatório, nada mais prazeroso do que você sentir que você está no controle da sua própria vida, que você consegue se posicionar, que você consegue distinguir essas influências que você vem ali sofrendo ao longo do tempo e, claro, tudo muito estruturado para que você já saia ali prontinha para começar a aplicar todos esses conhecimentos que eu trarei aqui para vocês. Tá, e como que você pode participar desse evento conosco? O link na minha bio já tá ali para você se inscrever. É bem rapidinho, você clica, faz ali o seu cadastro, aí você será direcionada para um grupo no WhatsApp, uma comunidade no WhatsApp, onde vocês vão receber todas as novidades direitinho, tanto o anúncio das lives quanto um anúncio também, né, das nossas aulas que serão disponibilizadas ali. Então, meninas, a atividade de hoje, para vocês já começarem a colocar em prática, aí vocês vão chegar, né, nas aulas com um ótimo entendimento sobre as coisas que vocês gostariam de trabalhar ali comigo. Então, façam a atividade de hoje. Separem as influências que vocês têm, que vocês sofrem hoje em dia. O que são suas e o que você acabou internalizando como se fossem suas, mas que de fato são influências externas e que acabam ali prejudicando essa conexão com você mesma. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Fico muito feliz que vocês estejam aqui. Vou finalizando aqui a nossa live de hoje. Um beijo, meus amores. Muito obrigada por hoje.